capítulo 8. Eu gostaria de lembrar que há pouco tempo, nessa congregação, nós tivemos a visita do nosso querido César Cornélia, né? E ele falou tanto da graça. E nós hoje estamos vendo a glória da sua graça, porque elas são coisas totalmente vinculadas, né? É muito bonito de ver isso, né, pessoal? Posso começar? Isso. Então, não tem vida cristã, né, gente? Sem a ação do Espírito Santo. Se não houver a ação do Espírito Santo, nós não conseguimos fazer nada. Por isso que eu botei aquela pessoa ali com o rapazinho, né, com o gurizinho, porque o Espírito Santo, no grego, é paráclito, né? Aquele que está ao lado aquele que está ao lado para ajudar. Então, este é o Espírito Santo. Só que, muitas vezes, a gente prefere o nosso braço, né? Então, o meu não é tão legal que nem esse aqui. Mas a gente tem a tendência a querer agir na nossa força, as coisas que a gente já conhece, né? Mas nada disso vai resultar em vida, né? Nós vimos já antes que tudo aquilo que a gente escolhe, que nem o Adão escolheu, né? Entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, se eu escolher pelas minhas coisas, pelo meu conhecimento, eu vou acabar no esforço carnal e era isso. Não vai ter revelação, não vai gerar morte, né? Mas bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual aonde? Onde nós estamos sentados, né? Com Cristo. Glória a Deus. Então, esse Espírito Santo é algo fantástico, né? Para não dizer, isso é uma coisa assim que me impacta, me choca. Se nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós temos Deus habitando em nós. Nós temos Jesus habitando em nós. Nós temos um mega motor dentro de nós. Nós temos a força do universo dentro de nós. A gente não para pensar muito nisso, né? Os três são um. E hoje o Espírito Santo está conosco, né? E ele de uma forma didática, né? Um dom duplo. Então, vamos começar ali de baixo para cima, né? Quando nós recebemos o Senhor, né? Ele vem habitar em nós, né? Quando nós aceitamos seu plano de salvação, aquilo que ele tem para nós, né? Ele vem habitar em nós. Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Então, não tem jeito. A vida cristã só funciona com esse motor. Não existe outro. Tá? Qualquer coisa longe disso é fake news. Tá bom? E quando que isso acontece? Quando eu reconheço o senhorio, né? O Senhor como Salvador na minha vida. E aí, claro, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, é o Espírito Santo que faz tudo, né? Tudo vem dele, né? Tudo vem de Deus. Até as coisas mais básicas, que de básico não tem nada, né? Por exemplo, o corpo da gente, né? Não tem nada aqui. Ai, como tu tá bem hoje? Ai, não precisa falar, né? Faz assim. Mas, por acaso foi tu que fez, minha filha? Foi Deus que fez, né? Fez o nariz, a boca, tudo isso aqui tá elogiando Deus. Se me elogiar, né? Então, tudo vem do Senhor. E lá em cima, nós temos a outra parte, que é o Espírito derramado, né? No Antigo Testamento, que está ali a primeira flechinha, né? Logo após o Espírito derramado, o dom, né? O dom era concedido a alguns. Vocês veem que
alguns profetizavam, né? Sacerdotes, juízes, Moisés, Elias. Era uma forma diferente da expressão do Espírito Santo. E hoje, no Novo Testamento, o Espírito Santo é a porção de cada filho de Deus. A gente é que é mal acostumado. Fica achando assim, né? Não, sabe? Não dá o valor que tem que dar. Que é uma dádiva do tamanho do universo. É uma coisa sem fim. Né? É a expressão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Espírito Santo que habita em nós. Então, e esse derramar do Espírito, ele acontece quando? Quando nós vemos o Senhor entronizado. É muito interessante, porque quando nós vemos o sangue de Cristo, a cruz de Cristo, nós entendemos que nós podemos ser filhos e que o Espírito Santo vem habitar em nós. E quando nós vemos o Senhor entronizado, nós temos o Espírito Santo derramado em nós. Ah, mas espera aí, mas como é que isso não acontece com todo mundo? Também não acontece com todo mundo o perdão e a nova vida. A pessoa precisa crer, senão não vai haver aquela manifestação, nem a interior, nem essa do derramar, né? Nem a habitação, né? Digamos assim, nós tínhamos falado antes, né? Que Deus, ele é onipresente, né? Está em tudo, a glória de Deus. Mas só quando ele se revela que a glória manifesta. Da mesma forma aqui, né? Inclusive ali eu coloquei embaixo aquele versículo de 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que era isso? Era o remedinho que o Paulo alcançou para os coríntios. Os coríntios eram uma igreja que tinha suas dificuldades, suas carnalidades, né? Tinham lá as brigas deles, e um comia antes do outro, na ceia, babá, né? Entre outras cositas. E o que o Paulo diz para ele? Como é que vocês resolvem isso aí? Por acaso vocês não sabem que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês percebem aqui que sabeis? Revelação de novo, gente. Vocês não caiu a ficha, pessoal? Que vocês não estão aí para viver para vocês mesmos, é o Espírito de Deus que habita em vós. E esse é o remédio para a nossa carnalidade também. É nós e os coríntios. E aí, mas que negócio é esse? Como é que eu sei que o Espírito Santo foi derramado? Eu disse antes, né? Mas vamos olhar na palavra, que é o melhor, né? Então, vou fazer uma conexão entre o versículo 33 e o 36 aqui. A este Jesus de Atos, né? Eu não coloquei o capítulo aqui, né? Falha, eu depois corrijo. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, Pedro falando, né? Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai o quê? A promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Então, exaltou, recebeu do Pai e derramou. Aconteceu. É um fato. Assim como o sangue, a cruz, a morte, a ressurreição, é um fato. Foi derramado. Aí eu vou pular esse meio, que é tipo de um parênteses que tem ali, né? Um versículo do Salmo 110. No 36, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, né? Então, a gente está vendo que o Espírito Santo derramado, ele é o mesmo raciocínio de tudo que a gente aprendeu da salvação e da vida com Deus. Não tem mérito nosso nenhum. Presente, 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 graça, graça e graça. Depende de quem? Do mérito dele. Tudo é a respeito dele, né? E ele foi exaltado. Por quê? Porque Deus o fez Senhor e Cristo. E aí deu, né?
a promessa que o Pai tinha prometido, promessa prometida fica bom, né? Promessa do Espírito Santo, e derramou o Espírito Santo sobre nós. E aí, aqui só para vocês verem, esse versículo do meio é quando Pedro puxa lá do Salmo 110:1, né? Que Davi disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E, claro, tinha judeus ali ouvindo, ele trouxe algo no Antigo Testamento, né? E dizendo, não é Davi, esse cara não é Davi, esse cara é Jesus. Né? Mostrando para eles, então, fazendo uma ligação. Então, como nós tínhamos dito, por ter Jesus, vamos pela primeira linha, por ter Jesus morrido na cruz, certo? Crucificação, eu tive a remissão dos pecados. Né? Por ter Jesus ressurgido dentre os mortos, eu tenho o quê? Nova vida, totalmente regenerada. Qual é a condição para isso? Arrependimento e batismo, né? Porque sabemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, isso o Senhor fez. E o que nós estamos vendo agora? Por ter Jesus sido exaltado à destra de Deus, eu tenho o Espírito Santo, o revestimento de poder do Espírito Santo, né? E aí ele faz uma analogia que eu achei bem legal, que nada tem muito a ver com o quê? Tem muito a ver com o nosso fato, fé e emoção. Por quê? O fato, a revelação de que isso aconteceu. Jesus foi exaltado, não tem outra... É isso aí, Jesus foi exaltado e o Pai derramou a promessa do Espírito Santo. E eu creio nisso e, portanto, eu vou ter a experiência com o Espírito Santo. E ele traz aqui a experiência que José teve com o seu pai Jacó, né? Diz assim, os carros que José enviou para o seu pai, quando José já tinha se revelado para os irmãos, já estava lá, né, como uma autoridade no Egito, e mandou buscar o pai, que estava lá na terra passando fome e tal, né? Pouca comida que tinha, e o Egito tinha suprimentos, e José estava lá, de manda-chuva, né? Pela graça de Deus. E então ele enviou para o seu pai Jacó esses carros que tipificam o Espírito Santo derramado, tanto para ser prova de que o Filho de Deus, aqui no caso é um tipo, né? Que é tipificado por José, né? Como para conduzir o Pai até aquelas bênçãos todas, né? E assim é esse derramamento do Espírito, que a gente acaba vendo de maneiras as mais diversas, né? Tem pessoas que têm experiências emocionais extremamente fortes, outras que têm de todo tipo. Eu acho interessante porque aí a gente não bota Deus numa caixinha. Ah, não, o batismo lá, o encher do Espírito Santo é assim, assim, assim. Vai ser como Deus quiser que seja. Uma coisa é fato. A gente sabe que aconteceu algo. Porque a glória nos tocou, né? Então, a gente sabe. Porém, havendo eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Ele viu os sinais, ele viu alguma coisa aconteceu. E assim é o derramar do Espírito Santo. Alguma coisa acontece, mas é porque precisa então uma experiência emocional. Não, não é isso. Precisa uma... O Espírito Santo faz questão de nos consolar. Ele faz questão de se manifestar. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Vocês lembram desse versículo de João? Então, é uma característica divina essa manifestação para os seus filhos amados, né? E nós precisamos do carrinho da fé. E como é que isso acontece?
Muitas vezes, nós apenas louvamos o Senhor e experimentamos aquilo que o Espírito Santo quer que a gente experimente. Por que louvar? Porque eu criei. Só louva o Senhor quem crê. Se eu louvar o Senhor pelo derramar do Espírito Santo, é porque eu creio que Jesus foi exaltado e o Espírito Santo foi derramado. Né? Então, por isso, muitas vezes, quando a gente está ministrando com alguém, a gente diz, louva o Senhor. Por isso. Não é, eu estou aqui pedindo pelo... Já foi derramado. É como, eu não vou pedir para o Senhor, Senhor, eu preciso que tu derrame o teu sangue. Não, o sangue já foi derramado. Senhor, eu aceito o teu sangue. Senhor, eu aceito o derramar do teu Espírito Santo. Eu te louvo por isso. E essa é a experiência, então, com o Espírito Santo. Aqui uma revisão, né, das duas condições, que o perdão dos pecados, né, e a gente ganha, e o dom do Espírito Santo. A gente ganha tudo isso quando se arrepende e crê. Né? Então, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para nós, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar e quantos nós aqui pregarmos o Evangelho, né? Que assim seja. Então, é um dom duplo que vem dessa dupla condição. Tá? Aí ele dá um exemplo, porque muitas vezes a pessoa fica só no perdão dos pecados, né? Nessa coisa assim. Mas eu vou na loja e compro 2 livros. Aí eu saio da loja e me dou conta que eu esqueci um. Eu vou lá, bem faceira, na loja, esqueci, me dá um outro livro. Então, Deus nos deu esses 2 dons, né? Ele nos deu o perdão, Ele nos deu a salvação e Ele nos deu o Espírito Santo. Então, nós aceitamos esses 2 presentes, né? A gente não fica só num. E essa questão da diversidade é uma coisa muito linda, né? Eu quero ser batizado no Espírito Santo, tem que orar em línguas. Ou como outros queridos irmãos falam, o encher do Espírito Santo, né? Aqui a gente sabe que há irmãos que interpretam um por um viés, outro por outro, não importa. Nós aceitamos qualquer uma das 2 formas de falar, tá? E respeitamos aquilo que cada irmão crê, né? O importante é se encher do Espírito Santo, que é o que o Senhor quer. E há uma diversidade nessa ação do Espírito Santo. Então, assim, não é que toda pessoa que vai se encher do Espírito Santo vai falar em línguas. Eu vou botar Deus agora numa casinha? Aqui, ó, Senhor. E se Deus quiser fazer de outra forma, Ele faz de outra forma. Né? Os dons são diversos. Como é que a gente sabe isso pela palavra? É simples. Vamos olhar como aconteceu no Pentecostes. Então, olha lá, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Tá, sublinhei. Encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram o quê? Distribuídas entre eles línguas como de fogo. Pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ok. Isso aí, Pedro, quando fala no seu discurso, Pedro disse, né, 2,16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que o Joel disse? Está ali em vermelhinho. E acontecerá, depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Alguém profetizou lá no Pentecostes? Oi? Isso, os nossos velhos sonharão. Alguém sonhou lá no dia de Pentecostes? Os vossos jovens terão visões. Alguém teve visão lá no Pentecostes? Não. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito. O que isso nos ensina? Diversidade. Pedro estava dizendo que o que aconteceu foi o que o Joel falou, o profeta Joel falou.
Mas peraí, o profeta Joel falou outras coisas. É porque o Espírito é diverso. Ele gosta de fazer as coisas diferentes. Nós, seres humanos, somos umas figurinhas. A gente gosta, às vezes, até de dizer para os outros como é que tem que ser os negócios. Não é? Não, não é assim. Assim, assim, assim. Não dá para botar Deus na caixinha. Deus faz as coisas do jeito que Ele quer. Né? E é importante que os dons do Espírito Santo, falar em línguas, maravilhoso. O apóstolo Paulo recomenda, né? Ele diz, eu falo línguas mais do que, né? Porque ele fala. Mas, assim, os dons do Espírito Santo são do Espírito Santo. Eu sempre lembro do Moisés, que eu quero dizer, eu tenho o dom de, né? Sabe assim? Eu tenho o dom de profecia. O cara fica chique, né? O cara tem dom de profecia. O dom é do Espírito Santo, rapaz. Opa, desculpe, eu bati em alguma coisa aqui. Perdão, deu um barulhão. Então, assim, os dons são do Espírito Santo. Ele manifesta os seus dons como lhe apraz. De repente, a Ingrid, Deus resolveu manifestar tais e tais dons mais na vida dela. Glória a Deus! Mas não é dela, é do Espírito Santo. E a hora que ele quiser resolver não manifestar mais esse, manifestar aquele, aquele outro, ele faz. Isso é muito importante, porque às vezes tem uma soberba esquisita atrás disso aí, que não tem pé nem cabeça, né? Porque nós não temos nada, quem tem é o Espírito Santo. Sempre me lembro do Moisés falando isso. Então, o que diz lá em 1 Coríntios 12? Vocês estão vendo que no fundo desse slide tem um monte de sombrinha colorida, é por causa da diversidade, né, dos dons. E o arco-íris é a coisa mais linda, e o arco-íris é da aliança, né? Vocês sabem disso, né? Não é de outra coisa. A aliança que Deus fez com a humanidade. Tem umas figuras que ficam roubando aí, mas a gente não entrega, não. Tá? Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Um fim proveitoso. Nós não tínhamos visto antes que o nosso negócio é evangelizar, é a missão da igreja, é a glória, é a revelação, é a unidade para atingir o mundo. Então, significa que o cara que está sentado na cadeira e não está fazendo nada, ele não entendeu. Não entendeu ainda. Quando eu digo não está fazendo nada, eu estou falando num grande contexto, né? Oração, jejum, não estou falando em ativismo, né? Mas algo Deus nos chama a fazer, né? A ser e a fazer. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Ainda mais pedimos o derramar do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. Eu me lembro quando eu era bem novinha, no tempo que a Carmela e eu, a gente era adolescente, e eu fui cheia do Espírito Santo, que eu achei aquilo o máximo, e daí eu falava em línguas, e era uma coisa incrível. Aí eu dizia para Deus assim, eu quero falar um monte de língua diferente, tá? Me dá umas bem diferentes. Olha, brincadeira, esse negócio mexe aqui, né? Mas, Deus é tão querido, que aquela criaturinha adolescente, bobinha, pedindo, né? Ele dava. Ele dava, né? Então, assim, Deus é bom, né, gente? E Deus... Aqui, o nosso querido irmão Watchmani traz 3 exemplos, uns ícones aí da fé, o Torrey, o Moody, o Finney. Cada um tem uma experiência com o Espírito Santo totalmente diferente. Mas o que eu posso salientar de que é parecido? Todos eles mudaram. Mudaram assim, sabe? Total. Não me lembro agora qual foi o Moody, foi a história. Nunca mais as minhas pregações foram as mesmas. Nunca mais. Porque teve aquele toque da glória. Né?
que é o remedinho dos coríntios, que nós vimos já, né? Não vou me ater muito nisso aí. Nós já falamos que é o remédio também para nós. Se o Espírito se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio de seu Espírito, que em nós habita. Aí já é outra parte do dom, né? Nós falamos até aqui do derramar do Espírito Santo, da diversidade, né? E podemos dizer que essa habitação interior também é totalmente diversa. Olha para nós, é só olhar a carinha de cada um aqui. É tudo muito diferente. E a expressão de cada um é diferente. Às vezes a gente quer que seja tudo assim, parecidinho, né? Mas não precisa. Os serviços diferentes, os dons diferentes, as realizações diferentes. Glória a Deus. Tá? Esse aqui, esse cara que não tem um tostão no bolso, é para eu me lembrar do exemplo que o irmão deu, que eu acho muito precioso, dessa consciência que nós precisamos ter sobre a habitação do Espírito em nós. O Espírito Santo que está aqui, que me traz o Pai, o Filho. Às vezes a gente até não acredita que é tudo isso. Mas é parecido com a Giovana, lá na Rua da Praia. Ela tem 10 centavos no bolso. Não levou relógio, não levou correntinha de ouro para o centro. Faceira, caminhando, tranquilo. Compensação, se ela tivesse pegado uns 10 pau para botar no bolso por alguma razão, né? 10 mil reais, ia pagar não sei o quê, tinha que ser cash. Não é assim. Se cuidando, né? Porque ia ter noção da situação, né? Noção. E nós, às vezes, não temos noção de que o Espírito Santo habita em nós. E às vezes a gente não se porta como com essa realidade, né? Então é um exemplo assim pueril, mas ajuda, né? Então, revelação é o primeiro passo, sempre, sempre, sempre e sempre. E aí, consagração. Para que o oleiro possa moldar, né? Para que ele possa, pegando os tecnon e fazendo ruiós, né? O processo é essa maquininha. E sempre, é sempre é o mesmo processo. Isso eu acho muito bom, porque fica fácil para a gente saber por onde ir. Nossa vida toda, nós precisamos buscar a iluminação dos nossos olhos, né? Para poder crer, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos. Efésios, parece que falta palavra para adjetivar as coisas de Deus, porque é um adjetivo do lado do outro. É impressionante, porque a glória de Deus, o plano de Deus é um negócio tão incrível que acaba num texto assim, né? E aqui eu lembrei de Apocalipse. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Senhor, nos dá colírio para os olhos, pela tua palavra e o teu Espírito Santo. Então, essa revelação é só o Senhor que pode nos dar. Nós precisamos buscá-la e diariamente. A gente não muda no sentido de melhorar o nosso velho homem. Isso não existe, né? Então, toda vez que a nossa fé falha, eu caio. Então, só essa revelação da habitação interior do Espírito Santo é que pode realmente
causar um impacto na minha vida e abalar, impactar os que estão do meu lado, né? E assim, muitas vezes a pessoa até não tem uma experiência do derramar do Espírito Santo. Tem pessoas que têm uma certa dificuldade, né? E isso às vezes pode ocorrer porque essa entrega talvez não tenha sido total ainda, essa consagração, né? Então a pessoa deve se perguntar, tá, mas o que faltou, né? Tem alguma coisa entupindo a tubulação aqui para o Espírito Santo fluir? Às vezes tem. Então, é uma coisa que a gente pode ajudar os irmãos, né? Então, o Salmo 73, 25 diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. É uma afirmação e tanto, né? Então, eu quando falo isso aqui, eu me pergunto, será mesmo, Cláudia, que não tem outro em quem tu te compraza na terra? Então, essa consagração total, só o Espírito Santo faz em nós. Só o Espírito Santo. Tá? E Deus vai apontar para nós aquilo aonde está faltando. O Senhor vai nos ensinando, né? Já tenho alguns com soninho. O capítulo 8, então, seria isso, né? Eu ouvi algumas irmãs, nós estamos quase no tempo